país. Então, e hoje nós vamos falar sobre a economia grega nas primeiras décadas. O que é algo realmente diferente, inédito, aconteceu na Grécia durante esse período, em termos econômicos. Algo nunca visto, eu acho que jamais será visto. Tá? E nós vamos tentar responder a algumas perguntas fundamentais que nós, algumas questões que não foram colocadas explicitamente, mas estavam implicitamente colocadas nas apresentações que a gente viu aqui sobre o período das últimas 2 ou 3 apresentações que a gente viu sobre esse período das 2 primeiras décadas, que é como como essa sociedade sai de uma situação de derrota e desânimo consegue em 10, 15 anos mudar totalmente o seu perfil e a sua postura geopolítica internacional. Como isso é possível? Esse como, a queda de 893? Não, eu estou falando virada do século. As primeiras duas. A velha época. Que fato que você deveria saída de que? Agora, exatamente esse. É o cenário grego de fantasia, que a gente chama. Nesse cenário, nós temos o quê? A crise da uva passa. O current crisis. 1900. Na verdade, isso ocorre, o ápice da crise em 1893, eu vou falar sobre isso, e é uma crise forte. Vocês conseguem imaginar o que foi a crise do café aqui em 1929? Algo talvez mais grave do que aquilo, porque a Grécia tinha como principal produto, talvez quase único, né, em grande escala, a uva passa. Né? Essa era um país de monocultura e essa crise foi gerada pela recuperação dos vinhedos franceses. Né? Por que recuperação? Porque 20 anos antes nós tivemos o quê? Lá nos vinhedos franceses? A filoxera. Ataque fulminante da filoxera que exterminou com os vinhedos franceses, tiveram que ser replantados. Com raízes americanas. Né? Os ingleses passaram a comer toda a produção grega. Exatamente. E aí a produção de uva passa francesa basicamente se extinguiu. E a Grécia demorou, a filoxera atacou a Grécia muito depois, e ela navegou bem nesse período, só que os vinhedos franceses se recuperaram, e além disso nós tivemos também aqui uma crise cíclica do capitalismo, que se inicia em 1870 e acaba na virada do século. Então, os países estavam na fase mais adiantada de industrialização, França, Alemanha, enfim, impõem tarifas de importação, e uma tarifa que atinge em cheio a Grécia é a tarifa de importação de uva passa que a França impõe, e exatamente naquele ano, em 1893, nós temos uma subprodução de uva passa. 1/4 da produção fica sem mercado e é basicamente jogada fora. Então, nós temos uma profunda crise econômica com desemprego e sem receitas para fazer frente ao pagamento dos empréstimos. Nós temos o terceiro default, e esse é o discurso mais curto do primeiro-ministro na história da Grécia moderna.
quando o Tricúpio chega lá e fala, infelizmente, Ele abriu não é palavra. exatamente essa, mas a tradução é essa, mas ele traduziu, infelizmente, Falimos. quebramos, falimos. Isso foi em dezembro, 10 de dezembro de 1900, ele pega, faz esse discurso de 2 palavras para o chapéu e embora. É o homem de poucas palavras. Mas muita ação. Então, nós já falamos sobre isso, eu vou falar sobre cultos, etc. Mas isso ocorre em 1893. Para complicar a situação, ou seja, nós temos uma profunda crise econômica, desemprego, nós temos o quê? Aquela guerra que ninguém queria entrar e eles acabaram entrando, que é a guerra dos 30 dias, humilhante derrota, a derrota em 1897. Consequências disso. Alguém está fumando? Não. Bom, está vendo fora. Vento vem. Eu falei, tá vendo? Ontem você não sabe. Território como consequência da derrota. Então é a primeira vez que, em um processo de expansão quase contínuo, a Grécia perde território. E pior, Qual território, desculpa, foi marginal. Foi Um parte pouco, de água que está lá em cima. um pouco Né? de Ato, acho que um pouco da Tessália ali, Exato. perdeu uma faixa de terra ali. Era uma questão mais fronteiriça na Tessália. Na Tessália e basicamente na Tessália. São território integrado? Não, isso ainda ainda- não. Isso foi provocado pelos cretenses. Ainda não. Então, se bem que houve aí uma tentativa durante essa guerra, mas que não deu em nada. Então o quê? Além da perda de território, uma pesada indenização de guerra imposta pelo Império Otomano. 2 milhões de libras esterlinas. Veja, numa situação onde é a crise do café, que há o estabelecimento de um default, né? Se estabelece decreto default e ainda uma pesada, é o fim, né? É o fim da linha, é exatamente o fim da linha. Só tem mais uma coisa que agravou também, logo depois disso, quebra a Bolsa de Valores lá inglesa, né, de Londres. Eles estavam com... E aí a Grécia para de vender. A Grécia, depois de 93, já não tinha condição de vender mais absolutamente nada, porque tinha decretado default. A crise da Bolsa é consequência dessa crise do capitalismo, né, que quebra empresas dos Estados Unidos até a Inglaterra. Mas com a virada do século, essa crise internacional, vou falar mais tarde, ela Retoma rápido. Perfeito. Obrigado. Ela se dissipa. Mas o problema não terminou. O cenário de ruína e derrota, ele continua. Por quê? Porque logo após a crise, logo após o default, a crise econômica grega, as grandes potências, Grã-Bretanha, França, Alemanha, Áustria e Rússia, impõem o International Finance Commission, a International Finance Commission, que tem outros nomes em francês, e outro nome em grego, mas eu gosto do AFC, que intervém diretamente na economia grega. A economia grega passa a ser tutelada agora por esse comitê. Eu vou falar sobre isso em detalhes. Temos aí nesse meio tempo um caos político. Então, a moral, em função da derrota militar, da ruína econômica, né, e do caos político e da intervenção internacional, eu chamaria isso de uma tempestade perfeita. Então, esse é o cenário de falecimento da Grécia. Além disso, o desemprego causado pelo fechamento de culturas de uva passa, né,
dada pela sua reprodução. Então, você tem o início da onda migratória para o novo mundo. Então, é a tempestade perfeita. Só um parênteses interessante, porque no meio disso tudo aconteceu a primeira Olimpíada do mundo moderno, tá certo? E o próprio Tricúpis havia dito assim, desculpa, a Grécia não consegue fazer a Olimpíada aqui. A Olimpíada só aconteceu porque você tinha 2 ou 3 multimilionários aposentados que cederam sua fortuna para que a Olimpíada pudesse ocorrer. E acho que cuja fortuna foi feita fora da Grécia, né? Se eu não me engano, quem era mesmo? Bom, isso falamos na outra sessão. Eram fortunas que não foram feitas na Alexandria, Esmirna, etc. Enfim. Então, esse era o cenário do fim de século. Na virada do século, estávamos então no fundo do poço. Tá? Tá claro então por quê? Bom, Essa onda migratória é a Primeira Guerra. Essa é a Primeira Guerra. Começa na virada do século. Antes da Guerra Até aqui no Balcânica, Brasil né? vieram, em 1906, veio gente que veio do Peloponeso por causa da crise. Vieram para substituir a mão de obra escrava nos cafés, nas fazendas de café. A grande produção de uva passa era no Peloponeso. Mas enfim. Então, vamos lá. Agora nós temos um novo panorama. Esse novo panorama, ele surge como? São essas fadas mágicas que, através de um passe de mágica, fazem com que o cenário mude totalmente? É isso que aconteceu? Ou foram os padres dos mosteiros lá do Monte Athos, que rezaram longamente, preces, rogando a recuperação da economia, e Deus consegue então Um milagre. o milagre? Foi isso que aconteceu? Foi a reza deles. Como? Por quê? Veja, Eu acho que foram os deuses do Olimpo. ou os deuses do Olimpo, né? Ou os brilhantes políticos gregos. Enfim, por quê? Por que parece um milagre, um passe de mágica? Né? Porque de 10 a 15 anos depois, É muito pouco tempo, né? exatamente, pouquíssimo tempo, a Grécia aparece intensamente inserida nos mercados financeiros europeus. Ela era um pária em 10, 15 anos. Mas não é Não tinha inserida. crédito. Não tinha crédito. Hã? Ela não tinha Não crédito. tinha crédito, mas não é inserida só. Vou mostrar, vocês não vão acreditar. O que a dracma lembra a vocês? Vamos lá, que tipo de moeda é o dracma? Vocês lembram? Quem teve contato com o dracma? É um detalhe importante. Que tipo de moeda? Uma moeda, oscilações e desvalorizações. É uma lira, na verdade, né? É uma lira. Moeda de pouco valor. Não é uma libra esterlina nem um dólar. Nunca. Não vou usar esse termo. Mas essa é a memória que a gente tem. Pois é. Vocês vão ver que teve um período na história Que o dracma era valorizado. que o dracma era a moeda mais valorizada da Europa. Então, quando eu falo intensamente inserida, vai além disso. Crescimento econômico acelerado. Como um país que está na total ruína consegue fazer uma metamorfose e em 10 anos mostrar taxas de crescimento que faziam inveja a qualquer país europeu. E transformar o dracma, que é uma moeda sem nenhum valor, uma moeda forte e, além disso, conversível no padrão ouro. No padrão? Ouro. É um milagre, só pode ser. Os deuses do Olimpo se disfarçaram aí, desceram e começaram. Só pode ser, né? Não há possibilidade disso acontecer, correto? E aí que entra a história para nos dar certas lições. Tá? Vamos lá.
esse novo panorama implica em reservas internacionais em nível recorde. A Grécia nunca teve tantas reservas. Ora, se a moeda é valorizada, é porque é uma procura por essa moeda. E se há uma procura, tem gente comprando e dando outra coisa. Essa outra coisa é o ouro e não é outra moeda conversível fora. Reservas lá em cima. Mas como? 10, 15 anos depois, você tem um moderno e bem equipado exército. Mas nós acabamos de sair de uma derrota fulminante. Em 30 dias fomos batidos pelo exército turco, que já não era grande coisa. O que aconteceu? E no lugar daquela moral, daquele desalento político, daquele caos político, você tem agora um intenso ativismo político e proliferação de ideias expansionistas. Exatamente o contrário do que você viu no debate. O debate, ninguém queria saber de mais absolutamente nada. Então, algo aconteceu. Teria sido Tricúpis? Não, Tricúpis. Mas, cara, esse é o objetivo da palestra. Tá? É a novela. O que aconteceu? O que aconteceu? Paciência. Consegui interessá-los, né? Bom, vamos lá. Então, quais são as questões importantes? Veja, eu pus um cenário antes e um cenário depois. No meio. Então, isso deve fazer com que a gente crie certas perguntas. Como a Grécia consegue se recuperar desse grave revés? Quais são as políticas adotadas e os mecanismos que permitem essa recuperação? E quais são os resultados e as consequências dessa recuperação? Se eu conseguir responder isso minimamente, essas perguntas, eu acho que a gente está num bom caminho. Então, o caminhar para jogar uma luz, né, na resposta dessas perguntas. Então é isso que a gente vai tentar fazer. Tá? Colocamos dois cenários, um do final do século e outro de 10 a 15 anos depois, que são radicalmente diferentes. E nosso objetivo aqui é tentar entender como isso acontece. Tá claro? Alguém tem alguma? Eu tenho. Os alemães tentaram fazer uma prévia do euro e fazer o dracma a grande moeda da Europa. Colocaram um capital enorme na Grécia, começaram a produzir souvlaki em série e exportar para o mundo todo, valorizaram as reservas, implementaram o crescimento no país e está aí. Essa foi a proposta do Kaiser na época, não vingou. Parece um milagre, né? Então vamos lá. Adorei muito time. Então vamos tentar caminhar Chegando para a volta, certamente, não sei se tem algum eixo de expansão, a questão do que está em volta, né? Porque a Grécia também é porta para o Oriente Médio, navegação. Então, essa questão geopolítica é importante, nós vamos falar sobre isso. Bom, então nós temos o quê? O que eu chamei de metamorfose helênica nesse período. Foi uma metamorfose total. Você lembra a música do Raul Seixas? Vamos lá, então nós temos os fatores internos, que esses fatores internos são compostos por uma política econômica responsável e modernizada. Econômica muito, mas ela não podia deixar de ser responsável, daqui a pouco você não. E ela é efetivamente bem modernizada. Temos ações de inclusão política, ações em que há uma inclusão política da sociedade grega. A sociedade grega passa a respirar política. Temos talvez o mais importante dos fatores seja as reformas. Reformas em todas as esferas da economia, da administração, num período
jamais visto. Para você ter. Quanto tempo levou a nossa PEC aqui? 9 meses? Quase 10, né? 10 meses. Eles reformaram a Constituição em 50 artigos, fizeram 50 modificações os primeiros meses, acho que foi em questão de menos de um mês eles conseguiram fazer reformas inacreditáveis. Eu não quero dar nome aos bois, para não pensar que eu vou falar de fatos que aconteceram. A gente viu os nomes nas aulas, nas sessões passadas, mas a gente vai falar sobre isso. Então nós tivemos reformas, eu vou falar dessas reformas em detalhe. E tínhamos um projeto. Era um projeto desenvolvimentista e expansionista. Claro. Um projeto de nação. E esse projeto foi posto em prática, dentro das condições de contorno, né, impostas pela geopolítica internacional, né, dentro daquela pequena margem de manobra que a Grécia tinha, né, e dentro de um cenário internacional que estava em ebulição, estamos falando da virada do século até a Primeira Grande Guerra. Então é nesse cenário que esse projeto e as consequentes reformas são aplicadas. E quais são os fatores externos? Muito importantes, talvez tão importantes ou mais importantes. Primeiro, o IFC, o AFC, impõe uma política econômica muito responsável, uma política monetária muito restritiva, né? Um equilíbrio fiscal muito monitorado, a partir do qual não há como escapar, eu vou explicar porquê. Tá? Existe também uma nova era de crescimento econômico global. Ótimo, isso ajuda, obviamente ajuda. Né? A economia global sai daquele período de crise e entra numa fase de expansão, que é a velha época. E do lado otomano, nós temos uma aceleração do processo de dissolução do Império Otomano. Esse processo vai se acelerando, é um processo lento que se inicia lá atrás e que vai se acelerando. Né? E a Grécia, dentro desse contexto de dissolução, de enfraquecimento do Império Otomano, a Grécia vai tendo a sua importância geopolítica crescendo. Não existe vácuo na política internacional. As grandes potências precisam achar um novo aliado substituto. Algo precisa acontecer ali. E nesse processo, nessa dinâmica de enfraquecimento do Império Otomano, surgem aí diferentes ideias, muitos players, muitos interesses, e um deles é o interesse grego. Bom, em algumas vezes ele se move em direção aos interesses de algumas das grandes potências e em outras vezes não, em oposição. Tá? E esse ambiente é fluido. E aí você precisa de alguém que saiba navegar nessas águas. Um governo que saiba navegar nessas águas. Que não desperdice oportunidades, elas são raízes, como foram desperdiçadas.
podemos falar nisso, se quiserem falar nesse período. Eu sei que você quer manter a novela até o fim, mas o que eu estou preocupado aqui é então as fontes de financiamento desse processo. Você vai ter número aí que você vai se divertir com a quantidade de números não apresentados. Vamos lá. Quando você fala financiamento, você está mencionando que o fato da Fontes de Grécia está financiamento é assim, tomando mais o país que gera obrigações? renda, ele está lá no chão. Isso, tem tomando mais obrigações. Então, ele precisa de fontes que iniciem um ciclo de investimentos. Isso pode vir através dos empréstimos. Se o país está endividado, Não provavelmente tem uma laço. parte dos empréstimos é como hoje é para rolar dívida e tal. Então, tem uma expansão global e aí a gente está disputando o quê? O que a Grécia é um país que tem dificuldade de geração de renda. Então, o que a gente na época fez para gerar renda? Eu tenho que ter um investimento e eu preciso gerar renda. Eu preciso criar um fluxo de caixa futuro que me permite equalizar Então, o país. aí eu não sei o Não que... é só, eu não concordo é com só as você. reformas que o Jorge valoriza tanto, tradicionais, não é só isso. Sem plano de financiamento não adianta reforma nenhuma. Não, vamos chegar lá. Não, então, eu concordo nesse ponto com você, eu não sei o que ele tem na manga, mas de alguma É a forma... novela, o último De alguma forma, eu entendo muito assim. Era um momento internacional no qual a Grécia estava no meio do interesse das grandes potências, Sim, não é? exatamente. Você tinha uma Rússia com os interesses, a Inglaterra e a Grécia no meio disso tudo, não é? Então, ou seja, não sei o que ele vai dizer, certo? Ele pesquisou de uma forma muito profunda, mas eu enxergo de alguma maneira que isso que você está buscando talvez tenha sido um trabalho, né, sem existir lastro ou nenhuma fonte de recurso que pudesse ser exportável. Eu concordo nesse ponto. Mas o trabalho pode ter sido uma consequência na oportunidade que essas grandes nações deram pelo interesse que cada uma tinha naquela região. Né? Agora nós vamos chegar lá. Tá. Bom, vamos lá. Então, vamos começar com o IFC que foi imposto, uma vez decretado. É do FMI da época, né? É, Eu ia perguntar isso agora, se era o FMI. É muito similar. Tá. Fazia um papel similar. eu diria que a intervenção, vocês vão ver que foi muito mais incisiva. A intervenção é muito mais incisiva do que a do FMI hoje. Já viu o que está acontecendo na Argentina? Ou seja, ninguém está dando muita bola para o FMI. Mas ali não. Há uma mas seria o papel do FMI, mas muito mais incisiva. Por quê? O país foi literalmente tutelado. Tutelado, exatamente. Bom, essa Comissão Financeira Internacional, a FCI, foi constituída para coletar recursos para a amortização das seguintes obrigações, tudo defaultado. O saldo devedor dos empréstimos defaultados em 43, lá atrás, que não foram pagos. De todos os empréstimos contratados entre 81 e 93, do Tricupes. E o Tricupes tomou dinheiro emprestado, sabendo já que dificilmente Ia conseguir pagar. Mas foi uma grande jogada, modernizou. Ele lançou as bases para a modernização da Grécia. Foi quem, de uma maneira mais grosseira, tirou a Grécia do Oriente. Ele iniciou o processo de ocidentalização da Grécia. Pagou. Bom, não pagou, né? Na verdade não pagou, defaultou. Enfim, a coisa de quê? De grandes empréstimos. Construiu o canal do Corinthians, tudo isso você já sabe porque faz parte. Ferrovias, né? Principalmente uniu aquele retalho todo ali, tirado da... Enfim, isso gera... Agora com ferrovias. Infraestrutura. A primeira grande estrutura gera o default, né? Todos esses empréstimos. E além disso, o IFC... Deixa eu só perguntar uma coisa, só porque eu não sei se... Na hora que ele faz isso, foi não no sentido de ingênuo,
Mas ele fez isso sabendo que ele não ia conseguir pagar. Não, ele não contava com a crise da Uva Paz, mas era uma jogada, era uma Porque no fim ele muito arriscada. foi arriscado, mas ele fez muito bem para a Grécia. Exatamente. Então a minha pergunta era assim, se ele fez isso com uma intenção boa de modernizar a Grécia, exatamente. um passo maior que a perna, mas gerou dívida, mas modernizou. Quem sabe se ele não tivesse feito, a Grécia não teria tido esse pulo do gato, entre aspas. É mais ou menos isso. Mais ou menos. Exatamente. Eu acho que é isso. Era um momento também de muita disputa política, né? O parlamento estava disputa dividido política entre ele, dois o lados. outro. Enfim, ele tinha um projeto modernizante, é verdade. Os investimentos que ele fez, ele achava que isso ia ter uma infraestrutura a partir do qual os investimentos privados era um velho modelo, né? A partir daí teria uma infraestrutura para investimentos privados. Em função de toda uma situação política e econômica, principalmente econômica internacional, não muito favorável, veio a crise da uva passa e voilà, temos o default. Default na Grécia é algo recorrente, não é algo. Eu ia perguntar isso. É algo Corriqueiro. corriqueiro, vamos chamar assim, na esfera grega. Temos, acho que, 6, 7 defaults a mais. Bom, e também temos um empréstimo que as grandes potências deram de 2 milhões de libras esterlinas para pagar o Império Otomano. Então nós temos aí, houve uma renegociação dessa dívida, houve um haircut. O haircut aparece não em termos de notional, mas em termos de alongamento de prazo, de taxa de juros. Não muito diferente. Houve um certo haircut, houve um decréscimo do valor presente da dívida. E a dívida é renegociada. Com isto, a Grécia volta aos mercados. O que eu fiz aqui? Ela volta aos mercados. E está aqui, talvez, eu tentando responder as perguntas. Ó, nós temos o Second Bailout Loan de 98, está aqui, é esse do IFC, esse bailout loan, 2 milhões de libras, mais outro valor que corresponde à renegociação da dívida passada, e isso é jogado lá para frente, e depois eu tenho uma série de outros empréstimos que vão desde de 98 para frente, até a eclosão da guerra, aí para. Aí o que nós temos são garantias, mas não desembolso, e depois nós temos os empréstimos do debate. Só para entender, o escuro é empréstimo eu ia internacional perguntar isso, e o que era o claro escuro? é venda de papéis do governo. Leia-se como empréstimos privados, Empréstimos captações privados. através de bons, de obrigações, Tá, ok. e o preto É empréstimo oficial. é o que o a governo- Europa está fazendo hoje para a Grécia. Empréstimos de nações. Tá? Essa escala está em quê? Em porcentagem do PIB. Então, isso aqui é interessante para que vocês tenham uma noção. Antes da sua independência, a Grécia pegou 2 empréstimos. Um com 43% do PIB e um outro com mais de quase 90% do PIB. Antes da sua independência, que é de 29. Então ela já nasce com 140, com 130% do PIB de dívida. Já nasce. Não há mínima chance de ser pago. Tanto é que a Grécia defalta logo depois, e em 33 nós temos o primeiro resgate, já com mais de 120 do PIB. E temos aqui mais 10% do PIB, que era aquele 130 que eu falei aqui. Ela fica fora do mercado porque ela defalta em 43. E aí fica fora do mercado. Jorge, só para ter uma noção, 120% do PIB de empréstimo.
isso previsto para fazer a amortização dos pagamentos disso em quanto tempo? Quanto que a Grécia deveria pagar por ano em relação ao PIB para... Eu vou mostrar uma tabela que mostra. Mas que PIB isso? Aqui não tinha quase nada. O Estado não existia. Mas são esses empréstimos que garantiram O PIB é um empréstimo. a formação do Estado grego, principalmente esse bailout aqui, tá? Como que o Otto, vocês viram, ele construiu, reformou Atenas, construiu o palácio, construiu a universidade? Está aqui. Isso daí, exatamente. Isso aqui, pessoal. Não, porque ele não tinha nada. Não, calma. Isso e a fortuna dele também, não é? Bom, mas a fortuna dele nem se compara. Vou perguntar de outro jeito. Essa dívida foi contraída para ser paga em quanto tempo? Normalmente esses empréstimos aí dão empréstimo de 10 e 20 anos, tá? 10, 20 anos? 10 e 20 anos. Significa pagar 12% do PIB por ano para... 10, 20, por aí. Não, Eu diria que 20 impagável. anos. Mas É impagável. isso é rolado, né? Todo Isso é mundo rolado. sabia disso. Enfim, porque são bons, né? Esses dois vieram em forma de bons, lembra? Esses são os bons da guerra, da independência. Mas enfim. Então, esses aqui são os empréstimos do Tricúpis. Veja, o sujeito pega empréstimos de 40% do PIB, sucessivamente. Então, E aí ele defalta aqui. Ele defalta em 95, em 98 nós temos esse bailout, tá? E depois temos os empréstimos dos governos sucessores, tá? Sim, então, mas o Tricúpis tinha uma grande disputa com o Deliano. Exatamente. O Delianes também não tomava empréstimo? Tomou aí, ó. Todo mundo tomou empréstimo. É. O mercado estava aberto, não é porque eu sou inimigo político, eu não vou tomar Exato, empréstimo. não, onde eu quero chegar aqui, existia uma polarização política tão grande na Grécia que para que um se sobressaísse ao outro, ele dependia do capital externo e ele tomava mais empréstimo que o outro. Se eu não tomo empréstimo, eu não consigo rolar a dívida desse primeiro empréstimo. Isso aqui é uma bicicleta. Se eu paro de tomar empréstimo, a bicicleta cai. Bom, então temos aqui, então veja, nós estamos falando aqui de dívidas absurdas, tá? Empréstimos em termos relativos com relação ao tamanho da economia grega, enormes, tá? Enormes. Então há uma entrada de recursos, né? Tá ali, você tem uma série de empréstimos, e nós estamos falando aqui, ó, o PIB aqui já não é o mesmo daqui. Vocês vão ver que a economia grega em 1905, 6, 7, uma economia grega totalmente diferente dessa daqui. Nós somos, apesar de relativamente, em termos do produto interno bruto ser menor, em valor absoluto esses empréstimos são monstruosos. Tá? Eu vou mostrar isso daqui a pouco. Está aqui a série de... aqui você tem episódios de default, né? E em 98, o AFC continuou vigorado até 42. Então a Grécia é vigorada até 42. Ela, basicamente, ela administra o orçamento grego. Agora, a Troika está fazendo algo diferente? Só que, veja, a Troika, ela não precisa fazer do mesmo jeito que ela faz, o efeito é o mesmo, só que ela tem mecanismos mais sutis de persuasão, né? de persuasão. Ah, eu gostei do termo, persuasão, entendeu? Mas tem gente que cai nessa armadilha, tem outros que saem do governo. Tem outros que pedem demissão e tem outros que se apegam ao poder. Então, Isso é discutível, mas não é o momento. Vamos lá, continuamos. Então, temos aqui, na verdade esse não é o segundo, esse é o terceiro, tá errado aqui, na própria tabela ele é o terceiro. Porque temos de 43, que ele chama de crise econômica. Crise econômica, mas já é o mesmo. Já teve mesmo. Muito bem. E, bom,
E aí, esses são os episódios de Default. E vamos falar um pouco do que o UFC fazia. Quando eu falei que a intervenção era mais decisiva, era porque o UFC tinha uma empresa local. A Troika tentou fazer algo parecido e não deu certo. Ela foi política. Eles tentaram criar uma empresa local, mas não deu certo. Ela criou uma receita federal lá no A Troika tentou ir por esse caminho, mas a UFC constituiu uma empresa local que coletava as seguintes receitas. Todos os tributos alfandegários, importação dos portos de Pireus, Volos, Querquia, Lavra e Patas. Algum de fora? Acho que não. Nem um pouco. Todos os portos importantes onde chegava a mercadoria, qualquer tributo cobrado ia direto para o UFC. Taxa sobre os monopólios estatais do sal, petróleo, selos, fósforos, baralho, papel de cigarro. Baralho? Crapo. Baralho. Mas vou falar de novo, baralho? Jogo. Sobre jogos. Não, era baralho. Não, era produção. Produção, caixa de fósforo, esmeril de naxos e tabaco. O que é esse esmeril de nada? Esmeril Disco de corte. esmeril que você põe na serra. Era monopólio estatal e todas essas taxas iam direto. O governo não falava nada. É que a Grécia não sabia que tinha um pré-sal na época do território. As receitas que. Mas olha, as receitas que excediam os montantes destinados ao pagamento de juros e amortização da dívida, que foi negociada, essa nova dívida negociada, eram transferidos para o Banco Nacional da Grécia, Efniquim Trapos Adicelados, que eu vou chamar agora de NBG, National Bank of Greece, NBG, tá? Que é o termo que todo mundo conhece, né? Que era, na época, o Banco Central da Grécia. Como o Banco do Brasil era o Banco Central do Brasil, que o Banco Central era a criação recente. Você tinha essa função do banco comercial e do Banco Central atrás, que emitia papel, moeda ou dinheiro fiduciário. Então, esses tributos e impostos em excesso resgatavam a dívida interna. Muito bem, que mecanismo legal, né? Então, você paga a sua dívida externa. O credor descolava o político da obrigação de pagamento da dívida, né? Ou seja, O cara tá de eu te mãos empresto o que atadas. você quiser. Ó, Eu empresto o que você quiser, mas Eu o acho político que não vai ficar responsável por me devolver mas o dinheiro. não são todas as receitas, calma. Sim. São essas receitas. Você tem imposto de renda, você tem imposto sobre outros mercados, tem uma série de outros impostos, mas essa parte dos impostos era direcionada para pagamento da dívida externa e interna. Amortização. Hã? Amortização. Amortização e juros. O maior parte dos impostos arrecadados, principalmente dos portos e dessas coisas, foi para eles. A circulação Porque ficava efetivamente para uma ação do Estado. Calma que vem número aí, vocês vão ver tudo isso daí. E além disso, o UFC tinha poder de decisão considerável sobre a política fiscal. Opa, está gastando muito. Opa, aqui não. Aumenta esse imposto ali, esse outro imposto. Então, a política fiscal era responsável por um motivo ou por outro. Ou por decisão política, ou por decisão externa. Mas não se opunham ao rearmamento e à formação do Exército Brasileiro. Vocês vão ver os números, vocês vão ver os números. Vocês vão ver os números. Bom, agora nós vamos entrar num outro tópico muito importante. Vocês acham que o mundo se globalizou e o euro surgiu agora recentemente, né? Nós tivemos no passado vários momentos históricos de globalização, entre aspas,
menos regional, né? Lá na antiguidade, da Idade do Bronze, você já tinha um início de globalização dos grandes impérios da época, que estavam muito conectados e interdependentes. O Império Romano é um grande exemplo de uma grande globalização regional, da Mesopotâmia à Inglaterra, e outros períodos históricos, e esse é um período onde você tem a primeira tentativa de fazer uma união monetária, não como uma moeda única, mas em moedas que são conversíveis entre si a uma certa taxa fixa, que é a União Monetária Latina, o LMU. Tá? E para que alguém participasse dessa União Monetária Latina, como hoje é necessário cumprir com certas condições para se participar do euro, você também precisava de certos pré-requisitos econômicos para participar. Então, para que você fosse membro da União Monetária Latina, que exigia uma conversibilidade ao bimetalismo, ou padrão ouro, o bimetalismo ou ouro, então são moedas devia ser totalmente conversível ao ouro. Obviamente você não precisa poder ter um déficit fiscal elevado, porque a sua moeda vira pó e você perde todas as suas reservas. Então você era quase uma condição a detenção de déficits fiscais comportados, uma política fiscal equilibrada e responsável. Além disso, o IFC força o governo grego a adotar essa política fiscal. Então, ou você participa e precisa, ou via IFC, eu não tenho como escapar. A Grécia não tem como escapar a não ser adotar uma política fiscal monetária, uma política fiscal disciplinada e uma política fiscal monetária restritiva, porque o IFC também não deixava que o Banco Central, o LBG, o Equity Trapas Antizelas, o Banco Nacional da Grécia, emitisse moeda. Ou seja, intervenção direta, gente. Uma conversão. Então existia aí uma série de amarras, tá? Então o resultado final dessas políticas foi a queda das pressões inflacionárias, a apreciação do dracma e o aumento das reservas internacionais. Então vamos ver aqui, ó. Veja, esse é o período tricúpis. Tá? Eu tenho total de receita, entrada, saída, despesa, os gastos com defesa, que estavam na ordem de 25, 20, 30%, entre 15% e 25%. Tricúpis era gastão. Era gastão. Veja o déficit primário. O déficit primário é elevado. Veja o déficit nominal, que é o que importa depois dos juros. 11, 19. 19% déficit nominal. Quebrei. Tá? Então, era uma política fiscal irresponsável, desequilibrada, né? Só que você vai dizer, o gasto com defesa era elevado? Não, eu já tive gasto com defesa de 60% do total das despesas. Que não é deve aí? Sem dracmas. Em dracmas constantes. Se eu não me engano, dracmas constantes. Não, dracmas correntes, desculpa, dracmas correntes, do ano, dracmas correntes. Dracmas correntes. Então, veja, em 93, aqui, eu tenho um default, né? E a partir daqui as coisas começam a mudar. O que acontece logo após 93? Os déficits primários Milagre. viram milagrosamente o superávit. Milagre econômico. 93?
E o déficit nominal some. Ele de 19, 15, ele cai para 4 e menos de 1%. Então, alguém está tomando conta do boteco. Hã? E é o que você falou, né? É 5, 6% a despesa com defesa. Agora, vocês acham que... Veja o que acontece depois. Déficit primário desaparece. Desaparece, não tem mais déficit primário. Então tem o dinheiro que sobra para pagar juros. E tem um déficit nominal bem equilibrado. Eu tenho até superávit nominal. Coisa rara hoje em dia. É que aí já está na guerra. Coisa raríssima hoje em dia. Então tenho aqui uma política econômica responsável. Tá? Essas são as evidências de uma política econômica responsável. Fruto o quê? Obviamente do UFC, fruto da vontade da Grécia de se inserir no clube monetário internacional. E vou falar também, não é só por isso, das reformas que foram implementadas. Jorge, peraí, vamos voltar só um ponto aqui. De novo, na foto gráfica que você está, aqui embaixo, ó, a partir já na guerra, você tem uma expansão muito forte de receitas. A minha pergunta é essa. Quer dizer, desde lá de trás, para você gerar esse superávit, você já está tendo aí, os anos anteriores, uma expansão, e aí ela acelera. Então, de novo, a minha pergunta é fontes geradas dessa renda. Eu vou chegar lá. O que aconteceu em 13? Você tem um salto. Eu vou chegar lá. Tá? Como bom observador, você pegou um. Eu vou chegar lá. Realmente, você tem uma expansão da receita, mas ela vem da onde? O que acontece em 13? Em 12? Uma coisa aconteceu. Vamos lá. Esse aqui é um outro gráfico interessante que mostra a relação de receitas em relação ao PIB e a relação de total de impostos PIB. Acontece um milagre que você não vê em lugar nenhum no planeta. A relação de receitas PIB aumenta e a relação de impostos PIB cai. Realmente tem alguma coisa estranha. Tem alguma coisa estranha. Então veja, esse é um grande milagre econômico. Né? Só para confirmar, em 1900, o total de receita é 60% do PIB, é isso? O total de receitas, ele vai oscilando. Não, aquele ponto mais alto. Tá? Aquele ponto é um pico que é logo é pouco antes de 1900, né? Em 1895. Chega a quase 60% do Mas aqui PIB. deve ser entrada de empréstimo, não? São total de receitas. Total de receitas. Não, receita é empréstimo entra com receita? Isso é uma boa pergunta. Public revenue, mas isso aqui são receitas, né? Talvez. Porque dá onde veio essa receita? Sim. Vamos, a gente já vê aqui, quando é que vem o nosso empréstimo? Aqui, ó. O nosso empréstimo, o grande empréstimo, vem em 98. Tá? E depois nós temos 98, 99 e 1901. Aqui, ó. Não, ali está em 97. Isso aí deve ser o empréstimo para a Grécia se recuperar da guerra. Eu acho que a receita, receita não é da empréstimo. guerra, né? Da onde 97. veio essa receita? Mas de onde sai de 20 e vai para 60? Não, calma, isso é em relação ao PIB. Isso quer dizer, não esquece que o PIB pode ter caído. Não, por causa da E guerra, que é parou a exatamente economia, o que parou a aconteceu economia, aqui. Concordo. O denominador ele diminuiu. Isso aqui é uma razão. Claro. Isso aqui não é nada absoluto. Perfeito. Então, se você tem uma oscilação no PIB, A ela guerra parou a produz. economia, né? Mas você vê um negócio interessante aqui acontecendo. Além disso, o que vocês notam aqui?
que a razão entre dívida e totais de ativos do Banco Central, que é o Banco Nacional da Grécia, cai. Então a dívida vai perdendo a sua importância entre o ápice da crise até chegar em 1918. Estou começando a entender. Emissão de dracma. Então, você tem uma série de coisas acontecendo. Eu consegui expandir, eu consegui um equilíbrio fiscal, um regime superavitário primário, sem um grande aumento de impostos que obviamente dificulta o crescimento. Você sabe que o imposto é algo nocivo para o crescimento. Bom, a dívida também é atenuada e tudo isso é potencializado pelo quê? Pelo aumento da demanda interna e externa. A crise da uva passa, ela passa. A Grécia volta a exportar uva passa em grande quantidade. Aumenta a produção doméstica também. As remessas internacionais de imigrantes, daquele grande fluxo, que é basicamente 25% da mão de obra no Peloponeso, começa a injetar dólares agora. Você tem razão, tem na história o fato de que os imigrantes na América mandam muito dinheiro na Grécia. Isso é fato. A marinha mercante expande consideravelmente suas atividades internacionais. Então ela não só opera na região, mas opera em todo o Mediterrâneo agora. Não só em todo, e ela realmente expande bastante as suas atividades durante esse período. Dólares. A reputação creditícia é recuperada. E a Grécia consegue captar agora a 4% ao ano. Quando que a Grécia captou a 4% ao ano? Nunca. Então, a dívida se torna administrável. Basta o PIB crescer um pouquinho, né? E eu tenho esse crescimento do PIB. E por isso que eu tenho um período de crise, que é logo depois, mas depois há uma aceleração do PIB. É a emissão de dracma aí, Já tem ignorante no assunto. Forte demanda. Não, mas ele. Calma, vai acontecer não, mais tarde, você tem razão. A negociação. Eu tenho um mercado agora de dívida interna, que eu não tinha antes. A situação da Grécia é tão boa que ela consegue emitir dívida interna em dracmas. Então agora ela financia aquele pequeno déficit que ela tem no mercado interno. Só a título de tentativa de compreensão. Você, pela sua pesquisa toda, você consegue identificar entre essas várias fontes de receita, mais ou menos as que pesaram mais, as que foram mais importantes? Por exemplo, você trouxe uma questão que a gente, como filho de imigrante, sabe, essa questão do imigrante que vai e manda dinheiro, a gente viu nos nossos pais. E talvez nessa época, que era a moeda forte que eles tinham lá fora, era muito mais importante que foi na imigração dos 50, eu acho que no começo do século foi tão... Me parece que isso foi uma ajuda importante, fora a política econômica e tal, mas, claro, são os fatores que vão se somando aí, mas você tem uma noção do que foi mais importante, essa geração de receita aí? Primeiro, tá, tem vários fatores. Para você ter uma performance dessa magnitude, não é um só fator, tem uma série de elementos. A nível internacional está tudo indo muito bem, a uva passa volta a ser exportada de forma intensa, você tem todas aquelas... Eu ia falar uma palavra horrível.
todo aquele processo de modernização dos recursos começa a pagar. Aumenta a produtividade, Aumenta aumenta a geração de receita. Exato. Tudo isso. Eu vou falar das reformas, que daqui a pouco é importante. Você tem uma diminuição do nível de desemprego, você tem um aumento de salário, você tem uma série de coisas que estão acontecendo. E um processo de industrialização que começa no final do século XIX e se intensifica na Grécia. Mas talvez um outro elemento de muita importância é a incorporação da Macedônia, que ocorre logo após a 12, 13, e você tem um contingente, um aumento de impostos, você tem uma reforma O tabaco deve ser uma fonte de receita importante. O tabaco. Então, a Macedônia é a província mais rica, tem salões. Então você tem um contingente econômico que é incorporado por uma estrutura de Estado que é basicamente a mesma. Ganho de produtividade, portos, tudo isso se expande. Então, você tem um fenômeno. Também a cultura de fumo. De fumo, têxteis e outras coisas. O norte da Tessália, que volta, o Épiro, toda aquela expansão. A Grécia dobra o seu tamanho. Dobra o seu tamanho, dobra. E o Estado não cresce na mesma proporção. Aí está explicado a combinação. E os povos do Oriente, a sua maioria é de cultura grega, não é? Você tinha essa simbiose, não é? Você tinha Exato. Aí o crescimento da maré mercante, enfim, de toda. E há agora, com esse crescimento da Grécia, uma volta de capitais. Tá? Então você tem todo um cenário, é isso que eu digo. Se você não tem um cenário convidativo no início, as coisas não podem acontecer depois. Agora, vamos valorizar também, como você já comentou, o ciclo de expansão global nesse período. Lógico. Porque é o que proporciona emprego e renda lá fora para o imigrante mandar, é o que proporciona a expansão da marinha e é o que proporciona as exportações de produtos. Você tem a década de ouro nos Estados Unidos, né, que é todo aquele 1910 até 29, aquele crescimento espantoso, industrialização, automóveis, aquela coisa toda. É para onde os imigrantes gregos foram, tá? Então, Meu avô foi nessa época para os Estados Unidos, vocês não. Exatamente. Moral, quando você tem uma economia que está explodindo, o que acontece? Você tem demanda pela sua moeda. E a moeda se valoriza. Todo mundo quer. Então, e exatamente nessa época que o Banco Central da Grécia, na época o National Bank of Greece, anuncia a conversão de dracmas em ouro, ou franco francês, que também era conversão, em 1 para 1. Agora eu entendi como é que eles convenceram Tsipras. Olha, a Grécia já foi, a dracma já foi o euro. Você não pode sair do euro porque a Não, dracma eu vou provar que ele foi o euro para vocês. A dracma foi o lastro do euro. Você tem uma alta demanda por dracma, um aumento de reserva internacional. Em 1910, a Grécia torna-se membro integrado da União Monetária Latina, que era conversível em ouro, ou em franco francês, que era conversível em ouro. Como você tem muitos projetos, você tem alta taxa de crescimento e, portanto, alta taxa de crescimento desses projetos, todo mundo quer dracma. E entra franco, entra dólar, entra tudo que era o dracma. O que acontece com o dracma? Aí você emite dívida interna. Calma, vamos chegar lá. A dívida internacional grega atinge o seu maior preço histórico. Lembra que a dívida internacional era um lixo? Nessa época, ela está 90%, o valor é 90% do par, está lá. Jorge, a alta demanda por dracmas, por outras moedas, certamente é por investimentos. Para que você vai comprar dracmas se você for investir? Aqui, ó. O que acontece? Isso aqui é uma razão entre reservas e
dinheiro fiduciário, banknotes, de papel moeda em circulação. Ele passa de 1, ou seja, eu tenho mais reservas do que papel circulando. Essa moeda vale. Só que depois cai, é o que você falou. Agora, vamos Depois entender. cai. Aí tem paralelos, né, da história monetária mundial. Nessa época também as moedas eram mais fortes, tinha padrão ouro. Então, ela está no padrão ouro. Você tinha a moeda de reserva efetiva, né? Então é diferente. Se ela é conversível em ouro, ela é já. Ó, eu vou mostrar daqui a pouco. Ó. Porque nessa época você fala de 1000 libras esterlinas, já era muito dinheiro, né? E assim por diante. Mas veja, na época da crise, a Grécia não tinha reserva. Então tinha um monte de lixo circulando sem lastro. Olha o que acontece na época de ouro. Exatamente o contrário. Agora, Capotazzo, olha que coisa interessante. Essa rampa que vai de 1905 aí, até 1918, coincidentemente, era a época onde as grandes potências disputavam regionalmente aquele território do Império Otomano, onde a Grécia também tinha participação ou atratividade na sua política, certo? Não é? Olha que coincidência, em 1917 e 18 a Rússia sai do cenário, mudando totalmente o interesse geopolítico ali da região. Você tinha uma Alemanha querendo expandir a sua zona de influência para o Mediterrâneo, através dos Balcãs, né? Chegando até a Grécia. Você tinha uma Inglaterra com essa questão de petróleo e tudo mais, não é? Querendo parar o avanço italiano, e tudo passava pela Grécia. Essa geopolítica dessa época não foi um dos fatores principais aí da economia se expandir tanto na região? Eu falei lá atrás, esse processo de dissolução do Império Otomano e de uma ocidentalização dessa região, né, onde você tem diferentes players, né, querendo participar desse processo de ocidentalização dessa área. Valorizar o território. Exatamente. Então, esse é um outro fator internacional que tem o seu papel. E é interessante que depois que a Rússia sai de cena, ela se enclausura, né? Entra no ostracismo ali da definição do que é a política comunista dela. Você nota que ela cai até a chegada, até o meio dos anos 20. Né? Bom, eu vou mostrar para vocês aqui um outro gráfico que mostra esse processo de valorização. Isso aqui é basicamente as taxas de câmbio. E vocês veem que contra o franco francês e o dólar americano, a dracma vai se valorizando. E contra o franco francês, é uma valorização de quase 50%. Contra aqui é uma valorização talvez da ordem de uns 30% ou mais, sei lá. Ou seja, ela se valoriza. Ela começa a se desvalorizar aqui, por volta de 20, tá? Quando a Grécia começa a ter problemas. Tá? Mas até 19, o dracma é realmente uma moeda bem valorizada. Tá? Ela suspende a conversão para o ouro em 19, né? Mas mantém a conversão em outras moedas. Bom, aí toda essa questão monetária ela vai se degringolando principalmente com o debacle de 23. Tá? O debacle de 23 arruína tudo. Eu vou mostrar para vocês uma das consequências disso. Bom, então com a Primeira Guerra Mundial, que é o WW1 ali, essa convertibilidade internacional, a União Monetária Latina,
ela é interrompida, porque cessa a convertibilidade. A Primeira Guerra Mundial faz com que a França interrompa a convertibilidade e assim por diante. Tá? Então, mas teimosamente, o Banco Nacional da Grécia mantém a paridade com a libra esterlina e logo depois mantém paridade com o dólar. Tenta manter um tipo de currency board aí, de fixar a paridade, ele sai do ouro, mas mantém, mas isso é ruim, porque você está numa época de guerra, com grandes pressões de gastos militares como eu vou manter, e sem fontes de financiamento, e que acontece, as reservas não se esvaindo, e aí ele é obrigado a emitir depois o que exatamente faz, e não consegue manter mais a paridade em relação a essas moedas. Tá? Há uma perda, mas a Grécia administra essa situação. Então, as necessidades de guerra, apesar das grandes potências terem dado garantias aos empréstimos internacionais, que eles iriam, de uma certa forma, fazer esses desembolsos, os desembolsos não ocorrem. Eles são postergados e só ocorrem depois da guerra. Então, a maquininha passa a imprimir dinheiro. Então, o governo aumenta a base monetária, a impressão de dinheiro e há, obviamente, perda de reservas, natural. E aí há uma flexibilização em 19 da política cambial e aumento das pressões inflacionárias. Isso pode ser visto aqui. Tá? O total de reservas chega ao pico ali por volta de 18, depois ela cai profundamente. Então, veja, há um grande aumento de reservas entre 1906 e 1918, que é resultante do processo que eu acabei de escrever. Tá? Então, do lado financeiro e monetário, está aqui a história. Tá? Do lado financeiro, monetário, econômico, a história está aqui. Agora vamos ver as grandes reformas, que não são coadjuvantes nesse processo. Tá? São reformas importantíssimas. Tá? Muito bem. Nos primeiros 6 meses de 1911, 53 emendas constitucionais são votadas. 53. Nós passamos 9 meses para votar uma. Lembrando que teve a crise de Revolução de 1909 que apressou todos esses processos. Se não tivesse sido, né? 1909 você não teria isso. Perfeito. Uma crise política que possibilitou as reformas. Você teve aí. Então, você teve as reformas. O importante aqui é que você teve uma série de reformas, e são reformas que mudaram a cara do Estado grego. Primeiro, a idade mínima para os parlamentares foi reduzida. Era de quase 50 anos, foi para 25 anos. O que trouxe para o meio político uma série de jovens agora, profissionais liberais, advogados, médicos e não só latifundiários no Peloponeso. Eu acho que houve também a injeção de investimento dos gregos que não viviam no reino da Grécia, né? Não, eu falo do Império Romano, Rússia, onde eles ficavam, Bulgária. Isso, você tem essas forças, eu vou falar um pouco disso aí. Mas vamos lá, cria-se um novo Conselho de Estado, um comitê consultivo para novas leis são criados. Oficiais comissionados nas forças não podem mais fazer parte da administração. Uma reforma de Estado. Comissionados. Que tem uma posição aí, general do Exército, não pode fazer mais parte da administração. E nem ser dirigente de empresa pública. Isso lá está, em 1911, na Grécia. Os poderes do Estado são aumentados, confisco de propriedade privada, benefício público e outras liberdades individuais são diminuídas. Esquece que nós estamos no meio de um processo aí político bastante problemático. Então, existe aquela perseguição entre os dois.
Isso. Então, Fazia um coma. o Estado se apodera para que possa fazer as suas reformas. Exatamente o que ele fez. A administração educacional pública, da educação pública, ela antes estava ao nível regional municipal. Agora sobe a administração centralizada do Estado, educação. Então, obrigatoriedade de ensino fundamental para todos, é obrigatório. Direitos trabalhistas, condições mínimas de trabalho para crianças e mulheres, semana de 6 dias, comitê de relações trabalhistas, etc, etc, etc. Sindicatos são legalizados. O que é isso? É um governo sindical? É um governo de esquerda? Não, é um governo liberal que está fazendo isso, com visão. Ele está trazendo para si. Vamos ressignificar as palavras, porque quando se coloca liberal hoje, liberal hoje em dia está meio. Era um partido liberal. Era um partido liberal considerado republicano, na realidade, com a transformação local. Sim, mas veja, para você ter o liberalismo, você precisa ter condições mínimas. Está aí o keynesianismo fora de época que o próprio governo teve. Ou seja, eu preciso ter um governo, um Estado que possa ser liberal, mas para isso eu preciso de condições mínimas. É isso que ele faz. Todos os santos do exército estava distante. Foi um Estado. Tinha projeto. Um projeto modernizante e reformista. Calma, vamos chegar lá. Então, mas tá aí um milagre. Esse milagre é Teve visão incontestável. de estadista. Ele tinha uma visão de estadista, foi isso que ele fez. Não é porque ele era. Enfim, eles legalizam os sindicatos. Hoje eles passam a ter um caráter legal, funcional e já reconhecido pelo Estado. Ele abole as relações de serviço e obrigações por serviço de dívida. É essa reforma que abole isso. Você tinha ainda coisas feudais na Grécia. Quem era um governante? Não, vou falar da reforma. Era um governante ou uma sucessão de governantes? Era um liberal que faz isso. Veja Então, você. Não, na realidade, era um ele governante serve. ou vários? Hã? Foi um governante ou vários durante um período? Bom, a reforma. Essa 53 emendas foi feita naquele período do domínio total do venizelista. venezianista, isso foi Isso. Venizelos. Só que Embora o algumas- Tricupes tenha dado as bases para ele fazer isso O tudo, né? Tricupes deu a infraestrutura. exatamente. Ele, Mas a visão de estadista, quer dizer, a gente não pode esquecer essa época, ou seja, já existiam 500 mil ideias circulando do ponto de vista ideológico, e com grandes batalhas, né, com organizações na Alemanha, na Rússia, em vários lugares. Então, isso que se fala que ele tem uma visão estadista, na medida em que ele consegue visualizar que todas essas ideias que estão ali, ele se antecipa a isso para poder ter um projeto modernizador, é isso. Mas isso. Ele tem essa visão. Isso é algo raríssimo na história. Isso é algo. A gente tem analisado aqui a história grega e tem visto a importância de boas decisões no tempo certo, na medida certa. Agora, Capotaz, vamos entender. Vamos colocar o seguinte: o Venizelos ele fez o estágio dele em Creta, né? Ou seja, o governo dele em Creta foi um governo de sucesso em bases um pouco assim fundamentadas e aonde ele lançou. É natural, né? Natural que eles Mas enfim, sem cair em bairrismos aqui, apesar de ser engraçado, ou seja, por que é necessário abolir as relações de serviço? Eu ia te Porque perguntar elas isso. impedem o desenvolvimento das relações capitalistas, impedem a formação de empresa, a liberação de mão de obra, dos recursos
Evolução. É tão óbvio. Tem reforma agrária, né? Próximo slide. Tem sim, isso aí. Isso é A maior reforma agrária da história moderna Exatamente. da Grécia. Maior. Que sempre foi um imbróglio, né? Para que você pudesse distribuir o solo. De uma tacada só, ele resolve todos os problemas que os outros países da Europa tiveram nesse século, nesse final de século e início do século. Toda a Macedônia passa por, esses novos territórios passam por uma reforma agrária monstruosa. Ela demora, ela começa em 1917. Ela é legislada antes, mas ela só é implementada depois da incorporação dos territórios. Porque aí quando vem realmente Prófides, né? Quando vem os gregos da Ásia Menor, isso aí ela... Por isso que ele E a própria Revolução Russa, da Grécia. digamos, tem uma influência, né? É algo que está acontecendo no mundo. Além de fazer uma tremenda reforma agrária, um cara neoliberal, né? Os outros não fizeram. Ele também ele executa a reforma tributária, o imposto de renda progressivo e a redução dos impostos diretos. Ótimo, exatamente o que você precisa quando você tem a chegada de um novo contingente populacional, né? Em situações. E é um imposto que possibilita o Você faz crescimento. distribuição de renda. Faz distribuição de renda. Né? Não vou dizer que é dela, porque eu já falei 10 vezes. Bom, então, temos aqui. Não, distribuição de renda, tecnicamente, É isso aí. quando você Lógico. faz isso, você está distribuindo Eu estou renda. falando, não é o exemplo que nós temos do Ah, mas hoje é outro capítulo, hoje é a parte. Hoje a gente. Então, nós temos a maior agenda de reformas da história helênica moderna, em curto espaço de tempo, abrangente, com ações e elementos para todos os matizes sociais. É isso que Agora, consegue atrair, né, essa, vamos dizer, consegue formar essa liderança política. agora, eu não tenho background de política, mas eu queria só arriscar uma interpretação para ver se é por aí. Nesse período, onde você tem todo o processo de industrialização no mundo, né? A indústria 1.0 provavelmente está começando aí. Enfim, você começa um processo de industrialização, de divisão de trabalho, aí você tem a questão da mão de obra, e aí você tem a abordagem marxista, socialista e tal. Quer dizer, então, a relação capital-trabalho e tal. Quando você fala da reforma agrária aí, tenho a impressão que o fortalecimento do Partido Comunista Grego começa nesse período também, né? Ou não? Não. Acontece, idealistas existiam até um pouco antes, mas você não tinha esse peso. O que acontece? Você tem o partido sociológico, que é anterior. Exatamente. O que acontece muito é quando você tem aquela população que vem da Ásia Menor, essa população escuta o governo liberal e aí existe uma cumplicidade de, poxa, eu sou refugiado, eu perdi tudo que eu tinha ali por causa da decisão do governo grego, do reinado grego, certo? O que você vai me dar em troca para eu poder seguir a minha vida? Então, a partir daí, você tem uma outra mentalidade, que é a dependência do cidadão grego, principalmente o refugiado, de que o governo lhe deve, de que efetivamente é o governo que tem que tomar a iniciativa, o governo que tem que sustentar, não? Então... Eu estou tentando só colocar as bases da discussão de poder grego, com reflexão na economia ao longo do século, porque um papel importante, não só na Grécia, como em boa parte dos países mediterrâneos, é dos partidos comunistas, né? Então você tem polarizações que criam dinâmicas e afetam decisões econômicas. Não estou nem criticando nem A nem B, não estou valorizando ninguém. Eu só estou querendo entender o processo histórico desta polarização, por assim dizer,
começa aí, pelo que vocês estão falando. Começa depois. Começa depois. Não, a polarização. Começa com a dificuldade do refugiado se integrar à economia na Grécia. Mas não vai além disso. Antes disso, já tem uma polarização. A polarização acontece com as forças burguesas que estão nascentes na Grécia e as oligarquias As camponesas. praticamente feudal, né? Mas não é baseado no socialismo ou no comunismo. Não, Você tinha as ideias lá, você tinha, mas Mas não, Porque não tinha. o conceito que a gente discute hoje de comunismo e socialismo é um, há 15 anos atrás é outro, e há um século atrás é outro. Então, o que eu estou querendo dizer, por que eu estou falando isso? Porque minha família é da Macedônia e eu conheço a dinâmica do processo político local pós-23. e da parte agrária e tal. Então, você percebe ali um pouco da fotografia grega histórica. É isso que eu estou tentando recompor aqui. Desculpe. Bom, vamos lá. Então, veja, como se não bastasse esse número enorme de reformas, temos a reforma militar. Preparação do exército. Ele reestrutura as Forças Armadas, o serviço militar torna compulsório, aumento do efetivo para 150 mil homens, compra de armamentos da Alemanha, Grã-Bretanha e França, criação da Academia Militar com instrutores franceses, o papel da monarquia vai sendo gradativamente reduzido e a força naval expandida e modernizada e os oficiais vão para a Índia. Isso aí é exatamente 1910, né? Então, vê, é uma atuação em todas as áreas do governo. O Estado é totalmente... Ele se move em bloco, né? Se move em bloco, rapidamente, Exatamente. e o seu perfil todo é tocar. Onde, quando isso acontece? Raramente. Só uma questão assim, não pode imputar, tudo bem, os governos na época tiveram lá seu mérito, mas a ideia, né, é que o pano de fundo é de grandes convulsões sociais que trazem todas as questões, sejam lá ideológicas, questões materiais, né? Então, as respostas são dadas, né, dentro desse cenário. As escolhas são feitas dentro desse cenário, para aplacar pressões, né? Mas que cenário? Cenário externo ou interno? Externo, internacional. Não tem o pano de fundo da Primeira Guerra Mundial, Revolução Russa. Verdade, você tá esse cenário, quer dizer, o mérito desses governos é estar atento, né, e estar dando respostas. Perfeito, mas Dentro tem desse um que cenário. dá e tem outro que não dá. Sim, perfeito. A diferença é que Isso. Tem um que dá a resposta e tem outro que não dá. É aí que está o mérito. Isso. É a capacidade de reconhecer que no momento difícil, Exato. no momento mais conturbado da história daquela época, você tem uma visão e um projeto. O que ele Que quer é posto em dizer, prática. tanto é verdade que a Grécia foi um laboratório na época de um grande cisma, né? De uma grande divisão, né, política, de uma grande... Mas essa grande divisão, aí que está. Era aqueles que queriam mudar e aqueles que não queriam mudar. Que é o contexto que... Era mais ou menos o que você está falando. Qual era o projeto do Lunares, do Metaxá e do Constantino? Qual era o projeto deles? De uma pequena Grécia. Pequena Grécia, exatamente. Mas orgulhosa. Mas uma pequena Grécia, naquele seu papelzinho. Qual era a visão do Venizelos? eu acho que mais do que eles terem a visão da pequena Grécia, eles não tinham na realidade um projeto. Eles Pior estavam ainda. satisfeitos com o que eu estou aqui. Mas é pior E é ainda. o seguinte, não queremos entrar na guerra, porque o nosso modelo era pró-Alemanha. Se é isso, é pior ainda. Então, Eu ainda não tinha dou o benefício da dúvida de ter um projeto diferente. Aqui só um gráfico para mostrar para vocês. Durante 94 e 14, tivemos 10 grandes empréstimos, 9 de emissão, e grande parte foi para o exército. Já foram para... Sim. Por isso do endividamento, a modernização da indústria. E aqui está
o que acontece? Além de todas as reformas, a reforma militar. E a reforma militar aumenta os gastos, porque é uma preparação. Porque dentro daquele projeto de modernização, expansão econômica, existia a terceira perna, que era a expansão. E essa era a grande Megaliver, está aí. Não existe Megaliver sem os outros componentes. Não teria um Ela não se sustenta, ela só se sustenta com aquele crescimento econômico, com aquela administração pública, com aquela reforma de Estado e com uma expansão dos gastos militares. E eles só aumentaram os gastos militares depois do Aqui, ó. cisma, depois do Isso, cisma. está aqui, ó. Chega a 70, quase 74%. Eu Uma especulo, pergunta, essa moeda é em dracma? Esses números Isso é em dracma, É dracma corrente. eu especulo se a motivação desse gasto militar, entre outras, não está no que aconteceu com relação à Turquia na saída do domínio otomano. Que a gente precisa ser forte, ter uma força militar forte. Mas eles estão de olho, na Eles queriam a dissolução. expansão, eles queriam a expansão, inclusive. do Eles estão de olho ali, Mas, exatamente. digamos, não Só que tem está mal momento de direcionado. proteção, Esse é um erro estratégico militar uma grave. questão de expansão. Não, eu Porque tem acho. a memória do domínio otomano, certo? Sim, mas E da derrota. Mas não é, eu acho que o objetivo realmente era em cima da Grande Véu, ou seja, Sim. depois de Projeto de 1909, expansão de é a força. expansão, não teve, foi a política adotada, de expansão. Então, a preparação Mas eu diria que se eu fosse político da época, eu claramente poderia legalizar a ideia desse projeto militar em cima do que sofremos o domínio otomano, Sim, a mas derrota para a Turquia. Não. eles não, Estou dizendo. não foi esse o argumento, né, que eles falaram. Os gastos militares da Mas Grécia existe a sempre foram. sombra, existe a sombra, né? O gasto militar grego, vocês podem ver aqui, sempre foi muito alto, tá? Eu tenho uma outra tabela. Algo ineficiente, né? Porque ela atrás só ganhou. Olha o gasto de defesa. Ele já chegou a 60%, 70% lá atrás. Tá? Mas agora a reforma militar e é uma clara política de Estado de expansão territorial. Claro. Tá, todo mundo de olho Isso. no desmantelamento do Império Otomano. Isso. E uma parte dos gastos militares se supõe que seja com o pessoal, Mas- uma grande parte. Mas E agora. essa parte fica Armamento. e cria Lógico. o dinheiro que Isso gira, circula, uma parte sai exato. pra fora pra comprar. Se bem que muito disso é importação de arma, mas não para armamento de soldo, coisa local, vestimenta, etc. Custeio. Custeio. Mas, olha aqui, isso aqui é o gráfico da renda per capita. Renda per capita em dracmas constantes, ou seja, não tem efeito de inflação, etc. Ele sobe a uma reta, uma linha reta, quase, você pode até interpolar fazer uma regressão, vai dar uma reta aqui, de 1912 95. até 12. Agora, por que cai? Porque a renda per capita, a base aumenta com a chegada imediata dos novos territórios, mas depois ela volta a subir, depois do período de acontecimento. Então, há um crescimento real de riqueza, a renda per capita cresce. Tá? E aqui mostra exatamente isso. Isso aqui é o PIB e a população. Esses dois saltos, o primeiro salto é a população da Trácia e da Macedônia, e o segundo salto é a troca de populações. Eu diria que o primeiro salto O primeiro salto é a incorporação dos judeus. Explica essa troca. aqui, ó, em 12, 13 é a É a Macedônia. entrada do comércio judaico. Não, isso aqui é população. Não, sim. Ah, está falando desse gráfico é a população, Mas mas não é tá grossa, vermelho. não é GDP? Não, o preto é GDP. Preto é GDP. Então esse salto aqui que eu estou dizendo vermelho é a população, é a Macedônia e Trácia. O Trácia, Épiro, entra ali, olha lá. Quase A dobro. população dobra. Tá? Então, para terminar aqui, essa é a idade de ouro, 1911 a 1911 é a idade de ouro da Grécia. 11 a 16?
de 11 a 16, a chamada Idade de Ouro da Grécia, a idade comparável a Péricles, se vocês quiserem. Na Que história foi uma aqui. situação bastante difícil. É de ouro no curioso, mas foi uma situação dificílima do ponto de vista político. Político. Não, acho que é político, assim. Sim, mas a moral A moral era grande nessa Não, a época moral e era o grego grande, tinha, tinha tinha expectativas. Tinha né? expectativa. Ele É a época da grande berrada Sim, ideia. eu concordo com você. Aqui, nesse período, o grego ele tinha muita esperança, tinha muita motivação. Isso é um Então, fato. então tivemos reformas que possibilitam a modernização do Estado helênico, superávites primários e bom nível de reservas internacionais que permitem custeio da expansão militar. Que são as fontes de financiamento. Exatamente. Eu tenho reformas sociais que endereçam os principais problemas que abalam as outras nações da Europa. Legalização de cargo, condições de trabalho, reforma agrária, derrubam outros países, mas não a Grécia. E a Grécia se apresenta pela primeira vez na sua história moderna como uma potência regional a ser considerada. Ela tem o melhor exército, mais Eu tenho equipado. uma coisa que resume muito isso aqui. Em 1900. De lá para cá só piorou. Em 1912, em 1912 houve uma reunião entre os chanceleres Sérvia, Montenegro, Albânia, Bulgária e Grécia para discutir o futuro ali das relações ou até mesmo a ocupação ali dos Balcãs, exato, não é? E a Grécia era vista por todas as nações como alguém pequena, com problemas sérios na economia, e eu estou falando da reunião de 1912, não é? Tanto que a Bulgária era mais forte e a Bulgária chegou até a comentar, bom, nós aqui vamos seguir com um plano expansionista e a Bulgária já queria até entrar na questão de como é que nós vamos retaliar o Império Romano, o Império Otomano, e o chanceler da Grécia, lá na época, né, ele já sentia o poderio, mas não tinha um exército nessa época, e havia até comentado, olha, vocês estão preocupados, vocês estão dizendo aí que nós não temos como contribuir, eu vou fazer o seguinte, certo? Posso não ter exército, você tem 500 mil de homens, mas eu, com a minha participação, se a participação da Grécia, eu vou impedir que 500 mil de turcos desembarquem só com a minha marinha, não é? Então foi um momento muito interessante onde a Grécia começou a mostrar que ela não era aquilo que aqueles países dos Balcãs pensavam, né? E quando terminou 1916, isso era o fato, ela era a nação mais poderosa e mais desenvolvida dos Balcãs. Então isso que ele mostrou aí, ele é claramente assim apresentado de como a Grécia era vista pelos Balcãs e como passou a ser vista em 1916. Né? É isso, pessoal. Terminamos.